O assunto é o seguinte: a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul abre uma comissão investigante para tratar, olhar, identificar, não sei, coisas que porventura agora o senhor vai me contar, sobre as concessões da CE Equatorial e da RGE. O senhor, como proponente, será o presidente dessa comissão. E eu gostaria que o senhor contasse aos nossos ouvintes e telespectadores qual é o foco desta abertura de inquérito. Fábio, nós instalamos ontem, presidente Pepe, a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os problemas recorrentes, né, infelizmente, de distribuição de energia elétrica pelas duas grandes concessionárias aqui de energia elétrica do Rio Grande do Sul, que é a CE Equatorial, especialmente a Equatorial, e a RGE. Sim. Elas respondem por mais de 90% do abastecimento de energia elétrica. Minha iniciativa já foi ainda no ano passado, né, e ela se deve a um processo impressionante, viu, Fábio? E ouvintes. Toda semana, enfim, todos os dias para alguns gabinetes, chegam na Assembleia queixas, reclamações por conta dos problemas de má funcionamento, má serviço dessas empresas. Do que nós estamos falando aqui? Da interrupção de energia elétrica, de fornecimento de energia elétrica, demora na recuperação, falta de informação, problemas importantes, né, de ressarcimentos com prejuízos causados, problemas de flutuação da tensão, que provoca problemas em equipamentos, né, de ausência de investimentos, né, no nosso meio rural, especialmente, o problema da expansão da rede trifásica é muito, muito forte. Sim. Em todo o estado, né, isso dificulta investimentos, agroindústria, equipamentos. Sim, deputado... Nossa tarefa aqui como deputados, sim, obviamente, fiscalizar e acompanhar esse serviço público é tão importante. Tu sabe, Fábio, que energia elétrica é qualidade de vida. Sim. Prejuízos, o que nós acompanhamos aqui do sofrimento da população, geladeira sem energia elétrica, prejuízo em mercado, elevador que não funciona, problemas com medicamentos, agricultores que perdem produção de leite, indústrias que param, mercadorias, comércio, lancherias, enfim, quer dizer, é um transtorno permanente. Hospitais, postos de saúde. A energia elétrica hoje ela é qualidade de vida. E nós temos que trabalhar, e vamos trabalhar na CPI, um prazo de 4 meses, 12 deputados, viu? 12 deputados. Sim. E tenho a certeza que nós vamos nos dedicar muito, com responsabilidade, com seriedade, para investigar e avaliar, quer dizer, com as agências de fiscalização. Pois é, eu iria perguntar sobre isso. O que a comissão não está querendo, não está olhando a questão dos contratos dessa época de concessão, é coisa atualizada, é coisa de prestação de serviço atual, né? Não, quando a gente fala de contratos, Fábio, veja bem, no processo de privatização da CE, agora e antes já na CE que resultou na RGE, é evidente que elas assumiram contratos. Sim. Contratos que determinaram obrigações. Certo. Né? Obrigações que estão previstas, indicadores de qualidade, as obrigações que a concessionária tem para atender o serviço público. Nós vamos examinar, sim, esses contratos. Sim. Nós vamos investigar, se esses contratos estão sendo adequadamente cumpridos. Aí entra o papel da GERGS, da ANEEL, na fiscalização desses contratos, se eles estão adequados, capacidade operacional dessas empresas para realizar as suas obrigações. Sim. A população paga e paga bem isso, né, Fábio? Sim. Estou falando do serviço pago. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós temos um tripé aí, né? O consumidor na ponta, algumas agências de fiscalização e as companhias que entregam a energia aqui. Eu particularmente, eu vou lhe falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui na nossa região, depois dos últimos meses com intempéries aqui. Percebe-se que está sendo trocado uma quantidade gigantesca de postes de madeira por postes de concreto e principalmente retirando de meio de campo, de meio de lavoura para a beira da estrada. Isso a gente percebe aqui acontecendo isso. A velocidade, que eu não sei lhe dizer se a velocidade está correta ou não, mas aquela rede que está no meio de uma lavoura encharcada, que o caminhão não consegue ir lá para levantar o poste, a gente percebe em algumas localidades isso. Agora tem um problema, deputado, que eu não sei se
cabe à Assembleia ou também aos municípios intervirem também nessa sua avaliação aí dos seus colegas. Há muito mato, muito eucalipto, acácia plantada embaixo de rede irregularmente e sem a manutenção e a limpeza. E aí tem uma questão qual o papel, por exemplo, do município ou da empresa de adentrar dentro de propriedades privadas para fazer a limpeza e corte desses matos, que são a maioria deles que prejudica a derrubada de rede ou parcialmente da rede. Existe esse assunto também que a gente convive aqui em Camaquã, que eu não sei bem se isso é de dever da empresa, se a empresa pode fazer isso, ou os municípios deveriam de regrar e fazer a limpeza. Eu queria que o senhor pudesse me... Não sei se esse assunto já chegou para o senhor aí. Fábio, tu está correto, esse é um tema central, não só no meio rural. Tema da arborização das cidades, né? Sim, é um tema central. Então, esse é um assunto que nós vamos debater. A Assembleia, ano passado, se posicionou sobre esse tema. Tem conflito de interesses aqui que não são claros, mas é correto o que tu traz, e eu agrego que envolve as cidades também, né? A política de arborização das cidades, né? Então, isso, obviamente, será parte desse tema. Sim. Nós vamos chamar as agências de fiscalização. Pois é. Nós vamos avaliar os contratos, nós vamos avaliar a capacidade operacional dessas empresas. Enfim, isso implica em AGERGS, em ANEEL, as prefeituras, agora recentemente no litoral norte aqui, viu, Fábio? Sim. Nós tivemos grandes prejuízos, vários prefeitos ligaram para nós, 3, 4 dias sem volta de energia elétrica. Vocês imaginem o transtorno, o prejuízo para essa cidade. O que nós queremos e vamos fazer? Primeiro, é um trabalho sério e dedicado de investigação sobre essa situação. Há um dado que nos preocupa muito, viu, Fábio? Vou te dar um dado que sempre nos surpreende e nos alarma. Há um ranqueamento nacional feito pela ANEEL das maiores empresas concessionárias de energia, que são aquelas que têm mais de 400 mil usuários, clientes, tá? Sim. Existem 2 concessionárias que prestam serviço para o Rio Grande do Sul, nunca estão entre as 10 melhores, nunca. E sempre estão entre as 10 piores. A Equatorial, inclusive, ela é campeã de estar sempre a última colocada. Então, nós temos que investigar o porquê que as companhias que prestam serviço aqui no Rio Grande do Sul, elas nunca estão entre as 10 melhores. Sim. E por que existem companhias que estão entre as 10 melhores do ranqueamento? Desculpa, e as nossas que prestam serviço para o nosso povo não estão. Nós queremos, sim, que essas concessionárias estejam entre as melhores e prestem bom serviço. Deputado, só me permite se há a possibilidade do senhor, eu tenho que fazer a rede com a Rede Gaúcha agora, às 11 horas pontualmente, e se o senhor me aguarda um minutinho só para voltar da rede, eu converso com o senhor. Pode ser? Claro, sim, claro. Então um minutinho, já vou entrar em rede já com a Gaúcha e já volto com o senhor aí, só um minutinho. Deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores está na Assembleia Legislativa, nós estamos falando sobre essa comissão que a Assembleia Legislativa, a pedido do próprio deputado, está instaurando e para verificar o trabalho da RGE, da Equatorial, da CE Equatorial, no estado do Rio Grande do Sul. Falamos sobre as questões anteriores aqui, sobre a questão a quantidade de dias e tempo de restabelecimento de energia, não na cidade também, só, mas no interior também. Eu falei agora a respeito sobre arborização também, e como será feito, se tem como fazer um regramento, uma contra-obrigatoriedade por parte dos proprietários de área, ou também mesmo sobre a arborização urbana, deputado. Tem uma questão importante que o Brasil ainda trabalha com muita rede aérea. Eu estive viajando agora para o exterior em maio e pude perceber que cidades inteiras não aparece 1 metro de fio, tudo enterrado, deputado. Eu sei que isso é uma coisa que todo mundo diz que é muito caro, muito difícil, mas daqui a pouquinho poderíamos iniciar, pelo menos em algumas áreas, tentando trabalhar desse formato. O senhor acha que também nesse trabalho da Assembleia Legislativa pode vir à tona essa conversa, deputado? Eu acho que sim, veja bem, Fábio, porque nós conversávamos aqui, né, os vários desafios que nós temos. Sim. Se é verdade que nós entramos em mudanças climáticas, e é verdade, que nós não estamos preparados e nós temos que nos prepararmos, cidades, estado, região, nossa economia, nossos bairros, enfim, para nos protegermos, né,
convivermos de forma adequada, hoje os custos de reposição de uma estrutura aérea são enormes. E as pessoas têm direito a ter o fornecimento de energia elétrica, independente do vento, da enxurrada, etc. Então, sim, me parece, viu, Fábio, que a ideia de custo maior, e é verdade que é um custo maior, mas essa relação de custo, segurança e do investimento, em várias áreas mais sensíveis, né, proteger essa estrutura de fiação subterrânea, ela vai se viabilizar e vai se colocar como algo importante. Porque tamanho é o custo de reposição da estrutura aérea, ou tamanho é o custo, sim, para sustentar ventos, né, ventos intensos, enfim, tempestades, etc., que me parece que tecnicamente vai estimular, eu diria assim, economicamente, um sistema mais melhor protegido. Nós vamos avaliar isso. Porque aqui, por exemplo, a estrutura da CE Equatorial aqui na nossa região, quando dá fatos assim, eventos como esse, a gente vê que eles conseguem canalizar, inclusive, grandes equipes para ver muita quantidade de equipe para vir para cá. Então, também tem um custo gigante, deve ser, de manter essa equipe em hotéis, restaurantes, porque a equipe vem de todo o estado quando dá eventos, né? Mas então, viu, Fábio? Esse é um tema central, que é a estabilidade e a segurança de uma estrutura para garantir o abastecimento. Eu acho, assim, eventos climáticos extremos fazem parte do cotidiano gaúcho. Sim. Nós temos que nos preparar de forma adequada. Deixa eu dar uma informação, porque a gente vai falando de temas interessantes. Na quarta-feira, viu, Fábio, os ouvintes? Na próxima quarta, dia 20, é o primeiro dia de trabalho da comissão. Nós vamos escolher relator e vamos já trabalhar um plano de trabalho. Boa. O presidente da comissão, nós vamos impor um ritmo muito forte, viu, dedicado a este tema. E nós queremos, sim, apresentar iniciativas robustas, sérias, para mudar esse quadro, né? Que talvez envolva contratos, fiscalização. Deixa eu te dar um dado, Fábio. Até o ano passado, a Gerges multou a CE Equatorial em 190 milhões de reais. Quer dizer, esse volume de multas é a expressão de algo não correto, não adequado, né? Nos interessa o serviço adequado. Nós vamos trazer a ANEEL para cá, a Agência Nacional, nós vamos fazer uma avaliação e tomarmos iniciativas, sim, eu quero dizer, robustas, sérias, que melhorem a prestação desse serviço, reduzam o sofrimento da nossa população e dê uma estabilidade para o futuro, viu, Fábio? Todas as cidades que eu tenho ido, o que as pessoas me perguntam? Né? Pô, a dificuldade de expandir a rede, o cara quer botar uma indústria, quer aumentar uma loja, quer ter um loteamento, e tem uma dificuldade enorme da expansão da rede de distribuição. Nós temos que pensar isso com crescimento econômico, né, com expansão de demanda. Então, se for desse trabalho de aprofundar essas coisas todas, né, eu acho que é importante isso, até para o Estado ter uma segurança daqui a 10, 20 anos. Como é que vai estar? Nós aqui, por exemplo, em Camaquã, deputado, passou duas grandes linhas, por exemplo, de energia em direção a Santa Vitória e Rio Grande, para captação, por exemplo, de geração eólica, de energia eólica que vem daquelas duas plataformas grandes que tem lá. Quer dizer, são estruturantes, para o Estado é bom, é positivo, isso é outra empresa, não tem nada a ver com essas duas empresas que estão sendo avaliadas, investigadas, né? Mas a questão, assim, de futuro, né? O que nós podemos fazer? Quando nós podemos usar? Eu me lembro, há uns anos atrás, aqui em Tapes, tinha todos os caminhos levar para Tapes ter uma construção de uma usina eólica ali em Tapes. E eu me lembro que o pessoal reclamava lá, que tirou um problema seguinte, os investidores aqui, indianos, na época que vieram ver aqui, é que não tinha nem sequer linhas de transmissão para poder captar a energia produzida pelas usinas ali. Quer dizer, daqui a pouco esse assunto de vocês vai desdobrando para um estruturante mesmo, né? Ele tem, viu, se me permite, é correto. O nosso objeto de investigação é claro. Nós vamos investigar CE Equatorial e RGE, distribuidoras. Sim. Mas é evidente que há um componente que tem que ser informado, que se essas empresas de distribuição recebem de forma adequada a energia para distribuir para esses 5 milhões, mais de 5 milhões de usuários. Então, ter a informação sobre a estrutura de geração e de distribuição de energia elétrica é evidente que é um tema importante. Ou seja, a informação que nós temos até agora, nós vamos buscar uma informação do planejamento futuro. É que não há problemas
da oferta de energia certo. e da transmissão desta energia, o que é a estrutura inicial da Equatorial e da RGE. Mas é óbvio que o que tu traz é correto, Sim. e nós temos que ter essa informação e conhecermos planejamento futuro para que o Estado, Camaquã, a região, tenha energia para crescer, para se desenvolver. Um fato em paralelo, deputado, só para assim, que aconteceu em Camaquã numa época, né, e agora parece que melhorou bastante. Por exemplo, a questão da fibra ótica em Camaquã aqui. Nós tínhamos só um caminho de fibra ótica. Se o caminho de fibra ótica fosse interrompido, nós ficava sem internet aqui, praticamente parava. E hoje as empresas se estruturaram de forma que nós temos caminho para os dois lados, tanto para o lado de Pelotas como a Porto Alegre, ou seja, dá uma falha num, tem um outro de backup. É uma questão estruturante também, né? Mas eu acho interessante da Assembleia Legislativa, no seu bojo de deputados, olharem essa questão energética. Eu acho que essa questão de esconder os fios também de forma subterrânea, isso dá segurança, dá garantia, dá melhoramento, até visual, né, que é uma coisa importante isso. Mas eu queria lhe acrescentar uma coisa, deputado, só para a questão de ajudar na comissão. Aqui em Camaquã, e deve estar acontecendo em todos os municípios, algumas vezes o acidente da queda de um poste de luz deriva-se aos cabos de internet que foram colocados abaixo do nível necessário, e aonde é engatado num caminhão, num ônibus, derruba o poste e fica sem luz a cidade ou parte da cidade por causa de um problema que muitas vezes não é diretamente ligado à companhia de energia, e sim de uma empresa que pede, né, que contrata o serviço, loca, não sei como é que é, e coloca fios abaixo do nível mínimo para uma boa instalação e segura. Isso também poderá vir à tona, né, nessa investigação de vocês aí. Agora, tu sabe que os postes, a concessão, ela assegura que os postes, que são patrimônio público, sob regime de concessão da empresa, Equatorial, no caso aí, sim, é ela que aluga, é ela que cede os postes e recebe recursos por conta dessas empresas de telefonia, claro, de informática. E cabe a ela, portanto, regular isto que tu traz. Eu acho que nós vamos fazer, sim, um levantamento disso, por conta do que tu trouxeste no início do programa, inclusive, né? São os novos investimentos, substituição de postes, estruturas adequadas, viu? Deixa eu aproveitar, vamos falar sobre isso, mas fique claro, né? Os postes são de responsabilidade das concessionárias que recebem tarifas destas outras empresas e são responsáveis por isso. Tem que fiscalizar. Mas também nós vamos falar sobre tarifa, viu, Fábio? Um tema que é complexo, mas nós temos que descomplicar e ter clareza sobre a remuneração, sobre o pagamento por parte da população de tarifas, ou seja, nós estamos falando de serviço público, que a população paga e paga bem, e ela tem o direito de receber, obviamente, um serviço de qualidade, que é o que nós vamos buscar aqui. Tenho certeza que nós vamos buscar isso e fazer um levantamento. E eu quero já aproveitar aqui, viu, Fábio? Vocês vão ser muito importantes. Nós queremos fazer um trabalho muito aberto, público, sério, envolvendo as comunidades, envolvendo as agências de Estado responsáveis por isso. Já falei, a Gerges, a ANEEL, o Ministério Público, as empresas, por óbvio, serão chamadas para falar de seus investimentos, seus compromissos. E nós queremos abrir muito. Vocês, de rádio, de comunicação, têm que nos ajudar muito nesse debate transparente, responsável, para que a gente possa, né, responder da melhor forma aquilo que é o nosso interesse, viu, gente, de Camaquã, da região, que é um serviço de infraestrutura adequado. Eu falava no início, energia elétrica, distribuição é qualidade de vida, é desenvolvimento, é futuro, tem toda uma estrutura de vida que a gente tem a responsabilidade. Eu estou muito seguro, viu, pela qualidade da representação parlamentar. Tu sabe que os líderes aqui, todas as grandes bancadas, as bancadas, colocaram suas lideranças na CPI, o que é uma demonstração de responsabilidade, de dedicação das bancadas, esse assunto aqui no Rio Grande, viu? Então, nós vamos conversar muito, vamos escutar a comunidade, vamos fazer um trabalho muito, muito importante. Eu acho muito bom, deputado. E nós vamos acompanhar aí. O nosso colega Ayrton Lemos, que está voltando de férias aí semana que vem, vai estar com vocês aí na Assembleia. E eu fico interessado. Já tem relatoria definida? Nós vamos definir quarta-feira, viu? Ok. Quarta-feira nós vamos definir essa relatoria, vice-presidência e o plano de trabalho já. Quarta-feira, dia 20 à tarde,
é a primeira reunião de trabalho dessa... Vamos acompanhar de perto, deputado. Muito obrigado. Se me permite, Fábio, claro, rapidamente, eu só queria mandar um abraço aqui, essas coisas, a gente tem que aproveitar. Meu amigo Eduardo vai assumir a presidência do nosso partido em Camaquã, nessa sexta-feira, o Eduardo, eu quero mandar um abraço para ele e para todos os nossos companheiros. Muito bem. Está dado um abraço. Obrigado, deputado. Um bom trabalho aí na Assembleia. Um abraço à disposição, tá? Parabéns pelo teu trabalho aí. Obrigado.